nós temos visto sobre esse assunto, que a unidade da igreja não deve ser contaminada pela pandemia, está procurando desenvolver alguns estudos para a gente perceber como deve ser a nossa vida, o nosso comportamento, nossas decisões, seja individuais, seja como igreja, em meio ao que está acontecendo, para termos certeza de que estamos agradando a Deus na nossa vida. Nós vimos no primeiro estudo sobre a necessidade de alcançarmos a unidade ou mantermos a unidade como igreja nesse contexto. Vimos falamos sobre aspectos que nos ajudam a não ficarmos perdidos em meio às decisões que a gente tem que tomar. E já vimos sobre a questão de cosmovisão bíblica, o segundo estudo, que é um aspecto essencial para que a gente alcance ou mantenha, preserve, seja aperfeiçoado na unidade. Vimos que a cosmovisão bíblica deve reger todas as outras, senão a gente começa a tomar decisões incorretas. Nós vimos também no terceiro e quarto estudo, aqueles 11 compromissos de viver como cristão espiritual, como sendo também um aspecto essencial para vivermos e mantermos essa unidade. No terceiro e quarto estudo, nós vimos esse aspecto, No quinto estudo, começamos a ver sobre a teologia da igreja. O que é a igreja? Vimos que a igreja, um resumo, É reunião total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Nessa semana, ainda terça-feira, a gente viu o segundo estudo sobre a teologia da igreja, que é porque a igreja existe. E resumindo também, que a igreja existe para exaltar a Cristo, à medida que vive para Ele, incluindo o papel de conduzir outros pecadores a Cristo. Deus permitir, a gente vai continuar dando os estudos de EBD de maneira presencial, É muito melhor, e a gente espera que esses estudos estejam construindo ou relembrando em nós a perspectiva de Deus sobre as nossas vidas juntos, para que a gente continue vivendo como Deus quer nesse mundo, sabendo, a gente acabou de cantar essa música hoje, Maranata. Então pode ser que hoje você nem chegue em casa, você encontre o Senhor Jesus, e a Bíblia também fala que encontrar o Senhor Jesus tem que ser do modo que Ele planejou para esse encontro. Nós não podemos encontrar Jesus vivendo como nós bem entendemos, porque senão não será bom esse encontro, ok? O estudo de hoje, continuando na teologia da igreja, terceira parte, vamos pensar um pouquinho qual o propósito principal da igreja, o porquê Deus deixou a igreja nesse mundo. São perguntas muito amplas, eu sei, que novamente nos ensinam que a igreja precisa compreender a si mesma, a fim de viver somente conforme essa compreensão. E para isso acontecer, cada cristão precisa compreender a si mesmo, à luz da sua nova identidade, como cristão, e viver somente conforme essa identidade, para que ele tenha certeza de estar vivendo de modo agradável a Cristo, seu Salvador, seu Senhor. Em outras palavras, a gente está falando de a gente entender, determinar aquilo que nós somos, para então determinar o que fazemos e até mesmo o que não fazemos. Se a gente tiver isso em mente, tiver princípios claros da Escritura em relação à nossa identidade,
a gente vai ter conhecimento do que a gente deve gastar a nossa vida e do que a gente não deve gastar a nossa vida, ok? Para que isso, pensando nisso, eu quero que você memorize esse quadro. Brincadeira, você vai receber, não precisa anotar, ok, irmãos? Vai receber isso no papelzinho, no material lá que a gente vai transmitir, né? No estudo, de maneira no WhatsApp da igreja. Mas há muitas figuras para a gente entender essa questão de o propósito da igreja, por que Deus deixou a igreja nesse mundo, como é que ela deve funcionar. A gente precisa entender que Deus usou uma série de metáforas, uma série de figuras, que Ele decidiu usar para ilustrar o relacionamento que nós temos com Ele e uns com os outros, e isso define para nós, tanto o que nós somos, o que devemos fazer, e nos ajuda a não nos envolvermos com coisas que não vão contribuir para o que Deus quer usar a sua igreja neste mundo, ok? Então essas diversas imagens pelas quais a igreja é retratada, apontam para a unidade criada por Deus. Lembra, o assunto é esse, né? A unidade que a gente deve preservar, sermos aperfeiçoados nesse contexto que a gente está vivendo, em qualquer contexto, mas estamos pensando especificamente nesse. Então essas figuras apontam para essa unidade criada por Deus, não por nós, e apontam também para os propósitos que Deus usa, que Deus visa alcançar por meio dessa unidade. Se Deus permitir, então a gente vai ver 3, ok? E não vamos ver nesses estudos que a gente está fazendo as outras, ok? Eu quero avançar para outras coisas, se Deus permitir, mas vamos ver 3 que eu creio que são principais, nos ajudam a ilustrar muito bem, são as que tem mais escritos bíblicos sobre elas no Novo Testamento, ok? A primeira imagem, primeira metáfora da igreja como corpo. A igreja como corpo, ela ilustra a unidade que nós temos no serviço e crescimento a partir da diversidade de cada um de nós, ok? Então um trecho bem conhecido que fala sobre isso, Romanos 12, é o trecho que, Romanos 12, lembra, né? Aquele capítulo que depois de Deus mostrar todo o assunto da salvação, de mostrar como a obra que Deus fez em nossa vida por meio do Senhor Jesus, mostrar de maneira muito detalhada como é que a aplicação da nossa vida, como é que o cristão deve viver, ele então vai mostrar agora como que a vida dele vai acontecer em meio a outros cristãos que também foram alcançados pelo Evangelho. Então Romanos 12 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O principal trecho do Novo Testamento que explica a natureza da igreja em relação à questão do corpo é 1 Coríntios capítulo 12. Ele emprega essa metáfora do corpo humano. É o trecho mais detalhado que a gente vê o funcionamento, os detalhes ali, muita riqueza. A gente vai explorar algumas coisas hoje, mas é muito rico em relação ao que Deus queria que a gente entendesse nessa metáfora do corpo humano. Num trecho como esse, ou 1 Coríntios 12, que são trechos paralelos, a gente aprende que a gente compartilha de uma vida comum em Cristo Jesus, e somos um organismo vivo e complexo, unido e organizado, onde cada parte é essencial, mas diferente da outra. E justamente por causa dessa diferença, justamente por isso, só funciona em interdependência, como o corpo, É por isso que Paulo usa essa ilustração, de modo que todo o corpo se mantém saudável e se desenvolve plenamente, quando cada parte serve e se relaciona plenamente, segundo
a orientação bíblica do cabeça, que é Cristo Jesus. Ok? Eu sei que é muita coisa, depois eu peço que você, ao receber material, você leia, pense naquilo, pense na sua vida, é assim que a gente aprende, é assim que a gente pode aplicar, ok? Mas é um ensino bastante abrangente como a nossa vida deve acontecer, por sermos corpo de Cristo, que é o cabeça. Então vamos ver alguns aspectos. Na igreja como corpo de Cristo tem as seguintes características, não são todas, estou colocando aqui, mas eu creio que as principais, ilustradas nessa questão do corpo. O corpo possui uma unidade. 1 Coríntios 12:12 fala, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Uma unidade, percebe? Então cada membro, muito importante que a gente entenda que esse ensino, falando a respeito, inclusive no contexto de dons espirituais, que Paulo ensina ali, vai mostrando para nós que este é o plano de Deus. Não há como um cristão individual crescer sozinho. Isto é invenção humanista, individualista do nosso mundo, do nosso tempo. Isso jamais foi imaginado pelo Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então cada membro só está crescendo enquanto unido aos demais. É assim que Deus preparou para os cristãos viverem, ok? Por que estou falando isso? Porque no nosso tempo existe uma modinha de cristãos que não pertencem ao corpo, e eles precisam inclusive questionar se de fato eles foram inseridos pelo Espírito Santo na salvação, porque a salvação em Cristo, obrigatoriamente o mesmo Espírito vai inserir essa pessoa no corpo universal, que a gente já falou isso, e essa pessoa obrigatoriamente sentirá a necessidade de participar do corpo local, que é o único meio dela viver como corpo, ok? Isso no nosso tempo, existe uma moda, que na verdade é uma distorção do cristianismo, das pessoas acharem que, bom, eu não vou fazer parte, né? Não vou viver junto com as pessoas, mas eu tenho meu relacionamento com Deus. Quero só que me mostre um versículo na Bíblia onde isso existe. Procura, não vai encontrar. Isso é impossível. Outra questão importante que o corpo mostra é uma questão justamente da diversidade. 1 Coríntios 12, 14 e 20, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Então, dentre várias coisas que o trecho desse nos ensina, como eu falei, é uma riqueza muito grande nesse trecho. O tempo aqui a gente não permite a gente entrar em todas essas coisas, mas uma coisa que ensina aqui é que cada membro está no corpo porque foi colocado por Deus. Deus coordenou. Essa palavra quis aqui, como Deus quis, a palavra Deus coordenou, Deus escolheu e colocou de maneira ali, de propósito, com propósito para aquilo acontecer. Então a pessoa foi colocada no corpo por Deus, e se ela está lá, ela é parte essencial, e Deus tem propósitos para ele em relação aos demais. Percebe? Outro aspecto importante é o aspecto da espiritualidade, que a ilustração do corpo nos ensina. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Cada membro, cada cristão, não é? Está vivo em Cristo, ok? O Espírito Santo o alcançou, e
portanto, deve se enxergar, não como mero ouvinte, né? Eu vou lá para ouvir algumas coisas, eu vou lá para frequentar um certo evento, um certo programa. Não, ele não deve se enxergar dessa forma, mas ele deve se enxergar como parte espiritual do corpo. Por isso ele precisa manter uma vida espiritual, não é? Porque imagina o corpo, se uma parte não está mantendo uma vida saudável, começa a afetar o corpo começa a ficar doente, ok? Então essa pessoa, se ela é parte do que Deus está realmente fazendo, colocou ela num corpo, ela deve se enxergar dessa forma, e por isso ela tem a obrigação e o privilégio de ter uma vida, né, espiritual, conduzida por Deus, conduzida pela Bíblia. A gente já viu também outra mensagem, que é assim que Deus faz. Espírito Santo no controle significa Bíblia no controle. Outro aspecto importante é o aspecto da visibilidade. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Importante a gente lembrar também que cada membro é responsável em viver como cristão, em qualquer situação, diante de qualquer pessoa nesse mundo, ainda que o corpo não esteja reunido, né? A nossa adoração a Deus, existe biblicamente, a ver mais para frente isso aqui, essa necessidade do corpo estar reunido num dia da semana, é uma necessidade que Deus colocou na palavra, deixa eu ver mais para frente. Mas a nossa adoração a Deus não se resume a um dia da semana. A nossa representatividade em relação ao que nós somos, como cristãos, ela é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o corpo, mesmo que esse membro do corpo não esteja reunido ali com o corpo, ele representa o Senhor Jesus perante o mundo, onde ele estiver, diante de quem ele estiver, em qualquer situação, não interessa. Se ele não se enxerga, é por não se enxergar dessa forma, que às vezes a gente cria uma ética paralela, quando a gente tem que decidir certas coisas. Mas se acontecer, então isso aqui, mas como isso aqui? Quando que eu deixo de ser representante do Senhor Jesus? Quando que eu tenho licença, né? Diante de quem eu posso viver como se eu não fosse cristão? Não é verdade? É um privilégio. Então esse aspecto da gente viver de maneira visível, representando o nosso Senhor e Salvador nesse mundo. Outro aspecto é o aspecto da imparcialidade. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Você pode colocar qualquer palavra aí que represente uma tentativa de dividir os cristãos, né? Quer brasileiros, quer asiáticos, quer negros, quer brancos, não interessa, você pode colocar qualquer coisa, e você vai entender que Deus, Ele escolheu pessoas do mundo todo. Apocalipse fala que diante dele estará um dia de toda tribo, povo, língua e nação, porque Deus adora a diversidade. Deus ama usar a sua igreja com essa santa diversidade, pessoas muito diferentes entre si, mas que se entendem como parte do mesmo corpo, recebendo uma vida do Senhor Jesus para viver como Ele planejou. Não importa de onde elas venham, qual foi o seu passado, a gente já sabe, todos nós, o nosso passado é horroroso, porque como o Pierre está falando na mensagem aqui, né? Nós éramos filhos do diabo, nós tínhamos um mestre que aprontava com a nossa vida, e porque o nosso coração era um coração dado à aprontação do diabo, a gente gostava daquele esquema, mas fomos tirados na igreja, né? Chamados do mundo para fora, desse lixo, e colocados agora, não interessa a nossa reputação, a nossa herança, não interessa isso aí,
Interessa o que Deus fez a partir daí, planejado antes da gente existir, inclusive a Bíblia fala. Mas Deus fez isso, nos tirou da nossa vida, do que a gente se apoiava para viver, e nos colocou, não importa judeus, gregos, escravos, não importa a condição, para Deus agora enxerga você assim, ó, você é parte do corpo do Senhor Jesus, e você tem que aprender a viver dessa forma. Esse é o critério de Deus. Cada membro então desfruta do mesmo relacionamento espiritual com Cristo e tem contribuições espirituais a fazer, eliminando assim qualquer visão preconceituosa. Posso falar assim, não sei, esse aqui acho que não tem muito a contribuir na minha vida. Isso é o preconceito do meu coração, se eu penso assim. Porque se essa pessoa é parte, se Deus a coordenou, colocou ela aqui, é porque eu preciso dela, ela de mim, e é somente assim que o Senhor Jesus enxerga. Ok? É que às vezes a gente, dados os nossos ídolos, a gente começa às vezes a eleger certas pessoas. Não, eu gosto mais dessa, eu acho que eu aprendo mais com aquela. Tudo carnalidade, porque Deus não pensa assim. O que Deus pensa é que cada membro do corpo é importante para outro membro do corpo. É assim que o Senhor Jesus pensa, assim que Ele nos criou, nos juntou nele mesmo. Outro aspecto importante é o aspecto de interdependência e ministério mútuo de amor. 1 Coríntios 12, né? Várias coisas aí, mas os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se o membro padece, se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, percebe? Vós sois singular, corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Cada membro então é essencial. Por isso qualquer comparação entre nós, eu queria ser o outro, ela é totalmente desnecessária. Ela é pecaminosa, na verdade, né? E ela causa divisão, porque eu começo a falar, não, olha, esse aqui é o que eu gosto mais, esse aqui eu gosto menos. Isso aí, eu queria ser eu sou um pé, mas eu queria ser o cotovelo, não interessa isso aí, Deus que coordenou, Deus vai usar a sua vida como Ele planejou, pode ficar tranquilo com isso, e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Você não precisa fazer o que eu faço, ser eu, nem eu ser você, basta você ser o que Deus preparou para você em Jesus, e o corpo todo vai ficar saudável. Não tem ninguém em dignidade melhor do que o outro, nós desfrutamos do mesmo relacionamento com o Senhor Jesus, ok? Então cada membro é essencial, toda comparação é desnecessária, ela gera divisão. O importante é a gente entender que a vida de qualquer parte do corpo nos afeta profundamente, esse trecho mostra para nós. Cada parte do corpo nos afeta profundamente, né? Trazendo saúde ou doença para o corpo. A maneira como você vive, como eu vivo, ou vai estar trazendo saúde para o corpo, ou vai estar trazendo prejuízo, vai estar trazendo doença. Por isso cada parte deve exercer seu dom, né? A maneira como Deus te fez, a maneira como Ele te capacitou espiritualmente, para o seu dom espiritual, cuidando dos demais, das demais partes do corpo, e se relacionando com as demais partes do corpo, conforme o quê? Conforme o mesmo padrão de interesse e relacionamento que Cristo exerce para com você e para comigo, ok? Se eu amo esta pessoa, eu preciso amar aquela pessoa. Não adianta eu querer escolher, isso não é amor bíblico, isso é egoísmo mundano. Então,
por quê? Porque é uma visão distorcida. Eu estou determinando que parte do corpo é melhor que a outra. Deus falou assim, não tem isso aí. Ok? Todas têm que receber o mesmo cuidado. E quando uma está sofrendo, as outras sofrem. Você viram o Pierre levantando aqui do culto agora? Brincadeira, né? O pastor indo embora no culto, irmãos. Eu quero falar uma coisa, brincadeira. Ele levantou, sabe por quê? Porque ele foi fazer o que eu não posso fazer agora. Ontem eu estava lá com a Márcia, eu e a Mirna, estava lá com a Márcia, e o Pierre agora foi lá para o velório, ficar lá com ela e o Lucas, ok? Cumprindo uma função ali, muito importante na vida dessa família, que é do nosso meio, falar de Jesus para aqueles que estão ali, ok? Mas percebe, parte do corpo foi, parte essencial, cumprir um propósito, ok? Porque um membro, Lucas e Márcia, estão sofrendo nesse momento. Você está sofrendo? Ontem, quando você recebeu a notícia de que a mãe dela faleceu, verifica no coração, houve sofrimento? Ou, só uma notícia, mesma coisa que o Datena fala na televisão, é a notícia que a gente recebe aqui. Tem que perceber no coração o que está acontecendo. Colossenses, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e medulas, juntas e ligamentos, estou com outro trecho na cabeça, juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Uma igreja se move pelos impulsos do Senhor, Ele que é Ele vai, o sangue que percorre entre nós, nele reside toda a capacidade de ordem, de controle, todo o direito de orientação, todo o suprimento vem do Senhor Jesus, sua palavra. A igreja deve refletir um Deus que trabalha, a igreja deve mostrar ao mundo que Deus está atuando nela e por meio dela. Quando a igreja não faz isso, ela está se desviando do seu propósito, ela está se mundanizando, e Deus não nos salvou para isso, não é? Uma pergunta importante quando a gente pensa num trecho como esse: se tirássemos Deus de todas as atividades da igreja, mudaria alguma coisa? Já parou para pensar nisso? Porque a gente pode fazer muita coisa, não pode? Fazer muita coisa junto. Tem cristão que acha que vida social é igual a comunhão. Se tiver para frente, não é uma coisa igual a outra. Mas se a gente tirasse Deus do que a gente faz, mudaria algum programa? Não mudaria? Seria a mesma coisa? Porque tem que mudar, né? Teria que falar assim, opa, Deus, cadê Deus aqui no que a gente faz? Todo programa deve ser um impulso de Deus, aquilo que ele falou, a igreja deve, porque ela é tal coisa, deve viver e fazer isso aqui, não aquilo. Então não importa as atividades, muitas vezes, em si mesmas, elas não são um fim, elas têm que refletir o que a igreja é, elas têm que refletir, elas têm que ensinar à própria igreja e ao mundo que a igreja é uma instituição completamente diferente do que qualquer outra instituição, porque Deus está nela. Se a igreja é de Deus, o desenvolvimento deve ser obra dele, e é mesmo, né? Deus existir na igreja, ou seja, deve existir na igreja atividades, relacionamentos, compromissos que o mundo não pode explicar, que o mundo não pode aceitar, não pode explicar, nem aceita mesmo, a Bíblia fala, porque pertencem a uma instituição oposta ao mundo, que possui objetivos opostos, portanto irreconhecíveis para o mundo. Irmãos, a igreja dos últimos tempos está se tornando muitas vezes, querendo se tornar tão agradável ao mundo,
que praticamente não há muita diferença entre uma igreja e um clube, entre uma igreja e um supermercado. Então, a igreja precisa entender que assim, há certas coisas que nós iremos nos envolver por causa do nosso compromisso, nossa identidade com o Senhor da igreja, que pessoal, o mundo não vai aceitar, não vai gostar, e você vai ter que perceber na sua vida, e aí, eu vou parar, ou eu vou continuar porque eu sou o corpo de Cristo? Né? Como foi falado aqui no testemunho evangelístico aqui, não é? O Lucas lembrou, imagina, a gente vai, o Pierre nos lembrou na mensagem também, você acredita realmente que um pecador quer ouvir que ele é pecador, a menos que o Espírito Santo esteja moendo o coração dele? Você gostava? Quando alguém chegou para você antes do Senhor Jesus, não, você olha, Maurício, é um tremendo pecador, o que você está fazendo, a tua vida não é boa, não é bom que você vive. Nossa, adorava ouvir isso. Ninguém gosta, irmãos, só se Deus estiver trabalhando na sua vida, porque a Bíblia fala que ninguém busca a Deus, e a igreja vai buscar as pessoas que não buscam a Deus, e nisso está a sua virtude, e por isso ela sofrerá, por isso ela fará coisas que o mundo fala assim, tá louco, eu não quero participar disso. Nós já sabemos que você não quer participar disso, mas você deveria querer, e com Jesus você vai querer. Outra pergunta, pensando na questão do corpo, se tirássemos os outros das nossas vidas, mudaria alguma coisa? Porque é para isso que Deus nos salvou. Deveria mudar, não é? Se vocês sumirem da minha vida, eu deveria entrar em depressão, eu deveria ficar arrasado, e muitas vezes, não estar junto parece que não faz a mínima diferença, e para Deus faz. Então, se não mudar algo, se os outros da nossa vida, a saída deles não mudar alguma coisa, quem precisa mudar sou eu preciso de mudança urgente, porque eu não estou vivendo segundo a necessidade vital que eu tenho do corpo que Deus me colocou. Portanto, se eu não estiver tendo a necessidade vital do corpo qual Deus me colocou, significa, pelo que a gente já viu aqui nos textos que a gente abriu, que eu não estou vivendo conforme a vitalidade bíblica que vem de Deus. Não adianta eu querer convencer, irmãos, vocês, que eu estou tendo um relacionamento ótimo com o Senhor Jesus, se o próprio Senhor Jesus falou que esse relacionamento meu com Ele depende do relacionamento que eu tenho com você. Isso é só uma mentira, uma invenção da minha cabecinha. E se eu viver dessa forma por muito tempo, eu estarei trazendo doença infecciosa para o corpo, criando um padrão paralelo, errado, àquele padrão que Deus estabeleceu para nós, que é vivermos juntos como corpo, ministrando-os na vida dos outros, irmãos, sendo membros imperfeitos. E Deus já sabia disso, pode ficar tranquilo, não precisa esconder pecado, Deus já te conhece, já me conhece, e o seu amor, mesmo assim, me coloca no corpo, e te coloca também, não porque nós somos bons, pelo contrário, porque nós somos ruins, porque nós somos pecadores, porque nós somos inadequados, porque nós somos imperfeitos, e Deus vai trabalhar na nossa vida aqui, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto a igreja não for levada para o Senhor Jesus para o céu, Deus vai trabalhar intensamente na nossa vida, porque somos membros uns dos outros, e nesta membresia,
neste trabalho do Senhor Jesus, os que aceitarem esse trabalho na própria vida, e os que trabalharem na vida dos outros, seguindo as instruções do Senhor Jesus, serão transformados à imagem do Senhor Jesus. Esse é o plano de Deus para nós. Você quer ser transformado? Eu quero. Eu não quero ser o que eu sou hoje. E Deus me colocou no corpo. E a vitalidade do Senhor Jesus percorre as nossas vidas, preciso da sua vida na minha e vice-versa, principalmente, irmãos, ou especialmente, quando você acha que não precisa, aí está precisando mais ainda. É ali que você precisa mais, porque você já está perdendo a visão do todo. Vamos para a segunda imagem. A igreja como noiva. Nossa união com Cristo e submissão a Cristo. Essa ilustração, né? Essa figura ilustra isso. Trecho bem conhecido, que a gente usa muito, né, no ensino do relacionamento do casamento, mas o próprio trecho mostra que o principal ensino é em relação a Cristo e sua igreja. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a si mesmo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nessa figura, percebe que ela está relacionada, né? E uma coisa importante, um parênteses, a gente entender, a gente quer assim pegar uma das metáforas, e falar, não, essa metáfora ensina isso, mas aquela ensina só aquilo. Não, isso é para fins didáticos, irmãos, nos ajuda a separar algumas coisas, mas percebe? Deus é muito mais fluido, é muito mais dinâmico do que a gente entende muitas vezes. Ao falar do relacionamento de Cristo com a noiva, que é a igreja, ele também continua falando do corpo, do cuidado entre nós, porque não tem como separar isso, ok? Então, Cristo como esposo, a maior lição desse trecho é que entre Cristo e a igreja, e que Jesus deu tudo, fez tudo e deu tudo por causa da sua noiva, não é? Cristo como cabeça, né, ele usa a sua autoridade para servir e salvar a sua igreja. Ele ama a sua igreja, seu sacrifício. Cristo deu tudo pela sua noiva, deu seu sangue pela sua noiva. A gente vê a provisão, a proteção do Senhor Jesus. Cristo faz tudo pela sua noiva. Ele aperfeiçoa, né? Que significa ele trabalha para produzir o melhor na vida da sua noiva. Por isso que Jesus se importa tanto e muito, né? Se importa, ele interfere quando ele percebe, seja uma igreja local, seja na sua igreja universal, espalhada pelo mundo, quando a sua noiva começa a ser molestada pelo mundo, quando a sua noiva começa a se desviar das suas verdades,
se retirar desse cuidado, dessa provisão, dessa proteção que o seu noivo oferece. Jesus não vai deixar isso barato, não vai deixar de qualquer jeito. Seja lidando com o mundo, e vai ter um momento especial de fazer isso, que é justamente a grande tribulação, e depois a eternidade. Seja lidando com a própria noiva, corrigindo, trazendo de volta, né? Procurando, falar, você está errada, mas vem aqui, vem perto de mim, eu sou seu noivo, amo você, vamos andar junto novamente. E a igreja, em contrapartida, como esposa, o que ela precisa fazer? Ela precisa se submeter ao noivo, né? Trazer honra, obediência, respeito, o texto fala. Assim como uma esposa insubmissa é uma vergonha, da mesma forma a igreja insubmissa a Cristo, que não vive para honrar o Senhor Jesus. Ela está vivendo nesse mundo de maneira vergonhosa, porque ela não está vivendo conforme ela deveria, submetendo ao cabeça, amando o Senhor Jesus, correspondendo ao amor que Ele lhe dá. O mundo tem que verificar o amor de Deus por meio do amor da igreja, ou não? O mundo não vai conhecer, né? Parece assim, o amor de Deus flutuando por aí, né? Ou o que as pessoas definem, o que é amor? Não, Deus já definiu. É através da igreja que recebe continuamente o amor do Senhor Jesus na vida dela. Nós, né, recebemos isso todos os dias, todo momento. A gente tem que mostrar ao mundo que assim, esse é o amor de Deus, está definido, é assim que Ele quer, assim que Ele vive, é assim que Ele vive em nós. E o mundo tem que experimentar, tem que verificar que isso é verdadeiro. Nós somos testemunhas, nós somos o reflexo, nós espelhamos o amor de Deus para o mundo. Cristo deu tudo e fez tudo por sua noiva, suporta as imperfeições da noiva e a ama incondicionalmente. Um trecho que fala sobre isso: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós somos essas pessoas aqui. Cristo e a sua igreja têm um compromisso de amor, fidelidade, exclusividade e permanência. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, Paulo escreve, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Eu gosto desse trecho, irmãos, porque pensa, Deus está reunindo no mundo pecadores, que a Bíblia fala, né? Aquelas listas horrorosas, lembra que Paulo escreve? Adúlteros, maledicentes, perversos, toda aquela lista nojenta. Deus reúne do mundo essas pessoas que adulteraram, que destruíram suas vidas, nós, antes do Senhor Jesus, não é? E Ele reúne agora, e ao nos fazer como novas criaturas, nos colocar como a noiva do Senhor Jesus, Paulo fala que Ele está nos apresentando agora como virgem pura. Quando estivermos na presença de Jesus, Ele não vai nos reconhecer, nunca vai nos reconhecer pelos pecados que nós cometemos, pelas coisas horrorosas que nós pensamos, falamos, que nós fazemos, toda aquela coisa ruim do nosso coração. Nós estaremos diante de Deus como virgem pura, como se o nosso compromisso com o Senhor Jesus tivesse sido o único compromisso na nossa vida. Só que isso não pode ser restrito para o Maranata, sabe, para aquele momento. Se isso não está acontecendo agora, você será visto por Jesus como virgem pura
Mas a forma como a gente gastou a nossa vida nesse mundo, não vai gerar para nós, pelo menos não a princípio, aquela alegria, aquela satisfação de falar: puxa, minha vida foi gasta para mostrar como o meu noivo era bom, como o Senhor Jesus era importante, eu quis honrá-lo, eu quis respeitá-lo, eu quis que o seu nome fosse conhecido, para isso eu morri para mim mesmo. É agora, irmãos, é agora. Nós só temos o agora, somente o hoje. Se qualquer outro compromisso nos laçar, se qualquer outra cosmovisão nos convencer, nós estaremos trabalhando contra a obra do Senhor Jesus, que é nos limpar de tudo o que a gente tinha antes de conhecer o Senhor Jesus. Nossos pensamentos, nosso jeitinho de viver, de tratar os outros, nossa maneira de tratar quando eu era ofendido, quando você era ofendida, nossas prioridades, nossos desejos egoístas. Deus está nos limpando para nos apresentar como virgem pura diante de Deus, porque nós somos vistos por Deus dessa forma. E nós sofremos, irmãos, o nosso maior sofrimento não é o que as pessoas de fora podem nos fazer. O sofrimento maior para um cristão é o que o seu próprio coração faz com ele mesmo, quando ele resiste a viver como virgem do Senhor Jesus, e se embanana com um monte de porcaria aí fora. Esse é o nosso problema. Perseguição do mundo para com a igreja nunca, jamais foi algo que impediu a igreja de ser o que ela era. Covid, irmãos, vai impedir a igreja só se ela deixar. Nossos relacionamentos vão ser pautados por coisas que estão no absoluto controle do Senhor Jesus, que, como o Pierre pregou aqui, imagina, fiquei pensando, um Deus que organizou, criou, organizou e mantém em pé o universo, não vai cuidar da sua igreja que insiste em viver na sua palavra? Claro que Ele vai. Bom, o tempo esgotou, e eu quero respeitar o tempo, respeitando o Senhor Jesus e respeitando o corpo de Cristo. Então a gente continua, se Deus permitir, na próxima semana, mas eu quero que vocês pensem, irmãos, meditem nessas coisas, pensem nas implicações pessoais, antes de pensar nas implicações da Igreja Batista Nova Aliança, porque se a gente não fizer isso, a gente se torna extremamente crítico com a igreja, sem criticar aquilo que causa a saúde ou doença da igreja, que somos nós mesmos, eu e você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar nessa manhã por estarmos reunidos, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão acompanhando a tua palavra em casa. Te louvamos porque nós percebemos um pouquinho da dignidade daquilo que o Senhor é, e naquilo que o Senhor nos colocou, ao nos colocar, nos criar e nos colocar como igreja do Senhor. Nos ajuda a olharmos para a nossa vida sob essa ótica e vivermos nisso, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor tenha o respeito, para que o Senhor perceba, para que o mundo perceba que mesmo que não for importante para eles, para nós o Senhor é a pessoa mais importante que existe.
Para nós o Senhor é o máximo. Para nós o Senhor é tudo o que nós temos. Nós não temos nada daqui mais. Que cada um possa meditar na sua própria vida e corrigir biblicamente aquilo que não está do teu agrado. É o que te pedimos e te agradecemos pelo privilégio de fazer isso, por causa e no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, irmãos, os que estão nos visitando. Estamos felizes que vocês estão com a gente aqui. Vamos continuar nos encorajando.